Durante a audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre candidaturas avulsas, a jurista Janaína Pascoal denunciou que os partidos brasileiros, na estrutura atual, formam um cartel. Segundo a jurista, os partidos se unem, eles criam regras para se perpetuarem no poder e para asfixiarem qualquer indivíduo ou qualquer grupo livre que tente se estabelecer ou estabelecer uma ideia diferente. Janaína defendeu que as candidaturas avulsas podem gerar uma saudável concorrência contra os grupos que asfixiam as individualidades. Assista. Por que, Excelência? Porque hoje eu via por fora, agora vejo por dentro, que existe no sistema partidário nacional um verdadeiro cartel. Não aquele cartel da teoria do partido cartel de Peter, Mary e Richard Katz. Um cartel, sob o ponto de vista penal propriamente dito. Porque eles se unem, eles criam regras para se perpetuarem no poder e para asfixiarem qualquer indivíduo ou qualquer grupo livre que tente se estabelecer ou estabelecer uma ideia diferente. Não fosse um cartel, Excelência, como explicar para a cidadania que, em meio a reformas econômicas tão importantes como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, os partidos se unam para elevar o fundo eleitoral? A deputada estadual Janaína Pascoal, que falará em nome próprio, e o critério de deferimento aqui foi a circunstância de ter sido a deputada mais votada do país. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada, senhor presidente, pela honra de poder participar desse importante diálogo. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela coragem de trazer esse tema para o centro do Supremo Tribunal Federal. É um tema que tarda a ser analisado, já deveríamos ter feito esse debate antes. Então fica aqui o meu carinhoso, o meu reconhecimento, o meu agradecimento como cidadã brasileira por Vossa Excelência ter trazido esse tema. Cumprimento o representante do Ministério Público, doutor Bonifácio, o representante da AGU, doutor Mendonça, as doutoras Juliana e Patrícia, todos os participantes desse diálogo. E digo o seguinte, Excelência, a professora Maria do Carmo Campelo e o saudoso ministro Vitor Nunes Leal denunciaram em seus escritos que haveria no Brasil um antipartidarismo. Com todo respeito aos professores, eu não concordo com isso. Na verdade, existe um mito dos partidos no nosso país. Porque todos os doutrinadores que se debruçaram sobre a questão partidária identificaram a crise. Desde sempre, os partidos estão em crise. Desde sempre, o nosso sistema político está em crise. Gilberto Amado já tratava as nossas eleições como uma comédia. E, muito embora diagnostiquem esta crise desde sempre, apontam como caminho para a solução desta mesma crise os partidos. Criaram a falácia e repetem-na de que o fortalecimento da democracia depende do fortalecimento dos partidos. Mas nós ouvimos isso, pregamos isso, praticamos isso e a democracia segue se esfacelando, Excelência. Os grandes teóricos do partidarismo mostram que fundar a democracia única e exclusivamente em partidos não tem como dar certo. Maurice Duverger aponta que entre os partidos e os representados existe uma soma zero. Palais Bianco fala das trocas desiguais. Anthony Downs aponta que muitas vezes os partidos desenvolvem políticas para se elegerem e reelegerem e não buscam a eleição para desenvolver e implementar políticas públicas. Se eu fosse uma revolucionária, Excelência, eu viria aqui com o livro que está ali, de Simone Weil, pedir a Vossa Excelência que extinguisse os partidos. Mas eu não sou.
Eu sou uma conservadora. Eu sempre trabalho preservando... Nem eu tenho esse poder. Eu sempre trabalho tentando preservar, Excelência, o que temos de bom e buscando modificar o que precisa ser modificado. O próprio Afonso Arinos chamava atenção para o perigo de nós extinguirmos os partidos. Toda ordem vinda de cima para baixo pode gerar totalitarismo. Daí mais um elogio a Vossa Excelência quando nesta semana, em entrevista, disse: nosso objetivo nesta audiência, ou neste processo, ou neste debate, não é acabar com os partidos, é buscar um caminho para efetivar uma saudável concorrência. Por que, Excelência? Porque hoje eu via por fora, agora vejo por dentro, que existe no sistema partidário nacional um verdadeiro cartel. Não aquele cartel da teoria do partido cartel de Peter Mary e Richard Katz. Um cartel, sob o ponto de vista penal propriamente dito. Porque eles se unem, eles criam regras para se perpetuarem no poder e para asfixiarem qualquer indivíduo ou qualquer grupo livre que tente se estabelecer ou estabelecer uma ideia diferente. Não fosse um cartel, Excelência, como explicar para a cidadania que, em meio a reformas econômicas tão importantes como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, os partidos se unam para elevar o fundo eleitoral? Como explicar, se não por meio da palavra cartel? Como explicar que candidaturas sejam vendidas, que pessoas que querem se habilitar a um determinado pleito, e tem pessoas que querem nesta pessoa votar, que essas pessoas sejam inviabilizadas, impossibilitadas de se candidatarem? Porque o prazo para filiação é um, e o prazo para apresentação da candidatura é outra, Excelência. Cansei de ouvir gente chorando. Eu tinha a promessa de ser candidato a deputado, candidato a prefeito, candidato a senador, e no último minuto esse direito me foi retirado. E esse indivíduo não tem para onde correr. Ele não tem uma alternativa. Os colegas que me antecederam, falando contra a candidatura avulsa, trouxeram as dificuldades do candidato avulso. Dificuldade com dinheiro, dificuldade com tempo de TV, dificuldade com estrutura. Mas, pelo menos, em havendo a possibilidade, a pessoa pode escolher enfrentar essas mesmas dificuldades para dar uma alternativa para o cidadão que quer votar em alguém de mente livre. Hoje, a nossa legislação não confere, ou pelo menos a interpretação que recai sobre a nossa legislação, não confere ao indivíduo esta possibilidade. A ministra Carmen Lúcia, Excelência, diz que voto é poder. Mas como exercer livremente esse poder se entre o eleitor e o candidato existe um cartel? Como exercer livremente esse poder se este cartel impõe os candidatos? No início da nossa sessão, Vossa Excelência disse: vamos avaliar se as candidaturas avulsas valerão para os cargos proporcionais, para os cargos majoritários ou para nenhum. Eu ouso dizer, para todos. Para todos, porque nós precisamos dar um espaço para uma saudável concorrência. O contrário de cartel é livre concorrência. Muitos colegas que me antecederam disseram que este aqui não é o lugar certo para ser feito esse debate, mas sim no poder legislativo. Alguns, inclusive, lançaram mão, do princípio que nos norteia aqui, da divisão dos poderes. Respeitosamente, eu digo, o que significa essa tal divisão dos poderes? Significa que o legislativo pode fazer o que bem entender, e o judiciário pode fazer o que bem entender, e o executivo pode fazer o que bem entender? Não.
significa que um poder fiscaliza o outro. E quando um dos poderes está amarrado nas suas próprias armadilhas, é papel do outro poder interferir, sim. Interferir legitimamente, sobretudo quando provocado. E o Supremo Tribunal Federal foi provocado nesta questão. Tem toda a legitimidade para decidir e reconhecer que as candidaturas avulsas são uma necessidade. Vossa Excelência, ao declarar o efeito desse julgamento, chamar essa audiência, Vossa Excelência já fez referência ao Pacto de São José da Costa Rica, artigo 23, que é a fundamentação jurídica. Não tem o que discutir. Se tem status constitucional, se tem status de legislação, ele faz parte do nosso ordenamento. Ele faz parte do nosso ordenamento. A necessidade prática, Excelência, parece ser inquestionável. Mas e quanto ao fundamento jurídico? Não falo agora em fundamentação, falo em fundamento. Estamos tratando, Excelência, de liberdade individual. Mais do que liberdade, estamos tratando de identidade. Uma vez que Tício se filia a um partido, Tício nunca mais vai ser apenas Tício. Ele sempre será Tício da sigla tal. Qualquer pensamento que ele venha a formular, qualquer manifestação pública que ele venha fazer, jamais será ouvida como uma fala de Tício. Será ouvida como a fala de alguém que representa o partido tal. Essa prisão, ela tem na verdade duas direções. A pessoa que está num partido, ela é, digamos assim, impactada por tudo que qualquer outro membro do partido venha a dizer ou a fazer. Isso não é justo. Se ela desejou estar no partido, se ela desejou, né, é um ônus. Mas a nossa legislação impõe. Então não é justo que uma pessoa responda, né, ainda que apenas politicamente, moralmente, publicamente, por tudo que uma outra pessoa, que muitas vezes ela sequer conhece, tenha feito ou dito. Mas tem um outro impacto, Excelência, nessa situação. A pessoa passa a ter medo de se manifestar. Sobretudo se ela for uma pessoa responsável. Ela fica preocupada em dizer o que ela acredita que é o certo e, eventualmente, alguém compreender que aquela sua fala é a fala de uma outra pessoa do seu partido. Então, a pessoa responsável, quando envolta num partido, ela se sente o tempo inteiro presa. Sob o ponto de vista dos direitos individuais, Excelência, manter essa restrição é absolutamente inaceitável. Alguns colegas trouxeram que existiriam impedimentos não só em termos de dinheiro, né, nas campanhas, tempo de TV, mas também no exercício, vamos dizer assim, do próprio mandato. Para os majoritários, as dificuldades são menores. Para os proporcionais, eu reconheço que há algumas dificuldades. Talvez tenhamos mais desafios a enfrentar. Entretanto, Excelência, também já passou da hora de nós falarmos da necessária diminuição do número de parlamentares, federais e estaduais. Eu achei que essa ideia era minha, mas quando a gente olha para trás, sempre alguém, né, falou antes. E encontrei um texto belíssimo da professora Maria Garcia, grande professora Maria Garcia, já advogando a necessidade dessa diminuição. Pelos motivos que eu considero os mais corretos. Não é só a economia do dinheiro, Excelência. É o aumento da qualidade do trabalho parlamentar. Hoje, com essa dinâmica das lideranças, os parlamentares não existem. Eles não participam das discussões. Eles raramente estão nos plenários. Existe o líder que fala por todos. Existe um aniquilamento, eu não vou utilizar a palavra individualismo, mas da individualidade, o que não é bom para nenhuma democracia. Para nenhuma democracia. Quando nós
prestigiamos a individualidade, estamos também a cultivar os valores sociais. Quando nós trabalhamos com massa, com coletivismo, estamos asfixiando a individualidade e, por conseguinte, vitimando os valores sociais. Falar em candidatura avulsa é falar em direitos fundamentais, é conferir ao cidadão o verdadeiro poder da cidadania, que é o poder de votar e ser votado, sem ter um requisito de imposição que, de certa forma, retira completamente a sua individualidade. Eu fecho dizendo que em nenhum momento, Excelência, estamos pedindo que se extingam os partidos. Porém, tenho certeza absoluta que se nós autorizarmos, no caso do Supremo Tribunal Federal, estas candidaturas avulsas, estaremos forçando esses partidos que estão muito acomodados no seu absoluto poder a se aprimorarem. Talvez assim consigamos o que esse tempo inteiro estamos tentando, que é o fortalecimento dos partidos. Vejo que a concorrência pode forçar os partidos a se aprimorarem, eles se fortalecerão e assim teremos efetivamente uma república. Excelência, se não for pedir muito, eu sei que meu tempo está terminando aqui, vamos tentar, vamos fazer um piloto já em 2020. É possível. Quando se quer e se precisa, Excelência, tudo é possível. Né? Me coloco à disposição desta casa, da nossa sociedade, para dialogar mais profundamente, para estudar o tema e todos os seus desafios, reiterando os meus cumprimentos a todos que estão aqui, aos que estão nos acompanhando e assim, especialmente, Excelência, a Vossa Excelência, que é um homem, né, que, como eu, vê a Constituição Federal como um documento vivo, como um documento histórico, jurídico, político, que precisa e deve ser lido conforme a realidade. Deus te abençoe. Muito obrigada. Obrigado, deputada Janaína Pascoal, pela contribuição. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.